E aí, pessoal, tudo bem? O carnaval na nossa cidade sempre foi realizado com muita alegria. As histórias, por exemplo, dos blocos, sempre aconteceram de uma maneira parecida. Pequenos grupos de amigos que se reuniam num bar, numa esquina, e aí resolviam sair para o carnaval, viravam um bloco e com o tempo tomava proporções absurdas. Essas e outras histórias vocês vão escutar nessa temporada do Resgatando Juiz de Fora, que a gente vai contar a história do carnaval da nossa cidade. Então eu te convido a caminhar comigo e resgatar mais um pouquinho da memória da nossa cidade. A chegada do rei Momo de Juiz de Fora à sua cidade marcou o início do reinado da folia na Manchester Mineira. Desde o início do século XX, o centro de Juiz de Fora se tornou o local principal para o carnaval. Aconteciam as chamadas batalhas de confetes e os blocos de rua. O carnaval de 1949 eu já desfilei na escola de samba, feliz lembrança. Eu me lembro que teve uma batalha de confete na rua Marechal Deodoro e o meu pai me trouxe para desfilar com feliz lembrança, óbvio. Então nós voltamos a pé para Benfica. Eu, meu pai e um amigo dele. Voltamos a pé para Benfica. E era muito engraçado, porque eu pequenininho, às vezes não andava direito e tal, e eles, vamos que vamos. Mamão é figurinha fácil na história do samba e do carnaval de Juiz de Fora. Inclusive, é um dos responsáveis pela fundação de um dos blocos mais tradicionais do nosso carnaval. O beco começou aqui, porque em Juiz de Fora tinha muito beco. Nessas galerias tudo era beco. Desde o início da década de 70 a gente se reunia aqui. Eu me lembro que Zezé Ganha Pouco, Nancy de Carvalho, Brancura e Sarrafo saíram daqui, chegaram na UOFT e voltaram. Voltaram para tomar uma cerveja e aí ficou por aqui mesmo. Foi o primeiro ano que o bloco saiu. A partir do ano seguinte, nós fomos tomando corpo, chama mais um, veio outro e aí formou. Até hoje o Bloco do Beco não tem bateria, a gente sai com a bateria das escolas de samba. Esse ano está previsto sair com a bateria da Juventude Imperial. Ano passado, o Bloco do Beco fez 50 anos e desde 2006 é patrimônio cultural da nossa cidade. Sai nas sextas-feiras com muita alegria, carregando pelo caminho todo mundo que gosta de cair na folia. O único compromisso do Bloco do Beco é com a alegria. A alegria é sempre. Então o pessoal ia chegando, sem camisa mesmo, desfilando. E aí foi rodando até completar os 50 anos. Mamão conta pra gente uma lembrança do carnaval que foi a despedida da Avenida Rio Branco como palco da grande folia. No governo Melo Reis, o Melo Reis tirou o carnaval da avenida. Tirou porque precisava fazer essa obra. Hoje nós sabemos que essa obra é indispensável na avenida. Mas aí ele fez o carnaval do Adeus Avenida. E o Bloco do Beco saiu cantando um samba meu que dizia assim: não vou dizer adeus, amanhã é você quem vai partir. Sua Majestade de Juiz de Fora largou a roupa de gala e caiu na placa. Sem dúvida alguma, o Carnaval de Juiz de Fora é o mais animado e mais belo de Minas Gerais. Ei, pessoal, tudo bom? O carnaval aqui de Juiz de Fora já foi o segundo do país. E nesse episódio a gente vai lembrar um pouquinho mais sobre a história do carnaval antigo da nossa cidade e também sobre os desfiles que aconteciam aqui na Avenida Rio Branco. Então eu te convido a resgatar mais um pouquinho da memória da nossa cidade no Resgatando Juiz de Fora. O segundo rancho a desfilar foi o Não Me Venhas Assim, que não te recebo. Também ricamente fantasiado,
e com belas evoluções que sempre o caracterizam, situando-o entre os melhores. A primeira notícia que a gente tem do Carnaval de Juiz de Fora começa bem antes da década de 1900, 1920, 1930, porque no ano de 1876, o jornal O Farol, que é um dos mais antigos da cidade, noticiou um baile carnavalesco que seria no Teatro Perseverança. E anos mais tarde começa o bloco também Diabos Carnavalescos, que usou o mesmo local para fazer suas folias de carnaval em Juiz de Fora. São os primeiros registros que a gente tem. Em Juiz de Fora também existiam vários tipos de carnavais, como em todo o resto do Brasil. As batalhas de confete, os ranchos, o corso e, mais antigo ainda do que isso, temos os intrudos, quando o povo realmente brincava e aproveitava a folia. Pedro Nava coloca na obra dele Baú de Ossos como que era o intrudo em Juiz de Fora, né? Que era o povo jogando água nos outros com arminha de água e também aquela participação popular massiva, mesmo sendo o início do Carnaval em Juiz de Fora, já tinha uma participação massiva nos festejos da cidade. Seguindo esse Carnaval antigo, a gente tem também os ranchos, a maioria deles ligados a clubes de futebol na época, ligados ao Tupi, ligados ao Baeta, então clubes que desfilavam na cidade com seus ranchos. Também eram desfiles muito conhecidos e com muita participação na cidade. E na sequência a gente vai ter então os bailes realizados que por mais tempo continuou em Juiz de Fora, como o baile no Edifício Clube Cidade, o baile do esporte do Tupi, que também eram em clubes, né? Continuou essa tradição dos clubes estarem inseridos também dentro do Carnaval. A nota de elegância absoluta, o baile de gala no Clube Juiz de Fora. E os bailes era aquilo, começava 7 horas, 8 horas da noite e percorria a madrugada inteira e até 5 horas da manhã. A gente tem registros de bailes, de coberturas carnavalescas de bailes que ia até 5 horas da manhã. Então, era um carnaval mais voltado para a elite juiz-forana, né? Diferente dos carnavais populares de rua, mas ainda assim tinha a grande participação do povo de Juiz de Fora. Entre os anos de 1922 a 1960, as batalhas de confete tomaram conta de Juiz de Fora. O Antônio Cury e o Cecílio Sampaio trouxeram então as batalhas de confete, que o povo participava também, e nas avenidas, nas ruas principais de Juiz de Fora, que era a Marechal e a Rua Alfield, que até hoje continua sendo palco de blocos carnavalescos da cidade. A chegada do Rei Momo de Juiz de Fora à sua cidade marcou o início do reinado da folia na Manchester Mineira. Logo depois, quem chegava era Sua Majestade Rei Momo I e único, acompanhado da princesa do rádio Regina Maria. O primeiro desfile oficial aqui de Juiz de Fora aconteceu no ano de 1966, que foi preparado, né, esse grande desfile de escola de samba, tendo concorrendo aí as duas principais, a Turunas do Riachuelo, que foi fundada em 1934, e a Feliz Lembrança, fundada em 1939. A Feliz Lembrança se sagra como a primeira campeã do Carnaval de Juiz de Fora, com o enredo Mascarada Veneziana, composição do jornalista e professor José Carlos de Leri Guimarães e do Nelson Silva, que era compositor e também fundador do Batuque Afro-Brasileiro aqui em Juiz de Fora. O desfile da Mascarada Veneziana foi o diferencial, por quê? Porque ele inseriu nas escolas de samba, no desfile das escolas de samba de Juiz de Fora, a divisão por alas, e foi o primeiro desfile também que veio com o carro alegórico. O carro alegórico era uma gôndola relembrando a história da Itália, né? Então esse foi um diferencial. E a quantidade de pessoas também que trabalhavam na quadra da escola para que esse desfile fosse produzido e levado à avenida. Daí o diferencial da Mascarada Veneziana e desse primeiro desfile oficial em Juiz de Fora. A gente foi conversar também com quem viveu tudo isso de perto.
ele é um dos grandes personagens da história do Carnaval de Juiz de Fora. Desde 1971, já são 52 anos dedicados aos desfiles. Pois é, os carnavais, vamos dizer assim, na década de 80, 90, né? Foram carnavais que deixaram história, né? Desfilam os componentes da Escola de Samba Castelo de Ouro. Zezé foi o primeiro puxador de avenida em Juiz de Fora. E isso aconteceu exatamente na sua escola de coração. O Jamilão não gostava que chamasse puxador, não. O Jamilão gostava que chamasse como intérprete, entendeu? Mas naquela época era puxador. Então eu fui o primeiro puxador vamos dizer assim, a cantar, né? O samba do Castelo de Ouro, Samba Enredo. O Samba Enredo é de autoria do Mamão e do Hélio Pontes. Então eles me chamaram para cantar o samba. E eu saí puxando, vamos dizer assim, o samba, né? E foi assim na época foi assim todo mundo ficou assim meio entusiasmado, né? Porque na época o samba do Enredo na Avenida Rio Branco, ele era puxado praticamente por um coro. E aí, como foi o primeiro a sair sozinho, eu chamei atenção, né? Vamos assim dizer, né? Eu chamei atenção. E dali para cá eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, dentro do Carnaval de Juiz de Fora. Entendeu? Tem sempre aquele samba que marca bastante. Da época dos desfiles de Carnaval na Avenida Rio Branco, qual seria aquele que até hoje ele carrega forte no coração? O que você guarda até hoje no coração foi o Zumbi Rei Negros Palmares. O Zumbi foi: oia, Zumbi, Morticombo, oia, Zumbi, que todos eles como em coro cuidam de ti. Foi o primeiro samba que eu participei, assim, vamos dizer assim, né? Com autoria e como interpretação, além do Festa Folclórica, depois no Castelo de Ouro. Depois foi esse Zumbi Rei Negros Palmares, que a gente sempre fica com os dois, na realidade. Eu não vou apontar um só, porque até seria deselegância minha, entendeu? Mas eu guardo no peito a lembrança do Castelo de Ouro, que foi assim os primeiros passos, né, para o samba. Com um grande investimento em divulgação, o nosso carnaval foi crescendo. O movimento aumentava, inclusive com a vinda de muitas pessoas de fora da cidade, inclusive famosos. O Carnaval de Juiz de Fora, ele já foi considerado o melhor de Minas Gerais e o segundo melhor do país. Perdia só para o Carnaval do Rio de Janeiro. Isso entre as décadas de 70 e 80. E o que foi feito nesse período? Um grande investimento do Departamento de Turismo, convidando as pessoas para cá. Foi o primeiro ano que se lançou o LP das escolas de samba. Então isso tudo proporcionou que o desfile de Juiz de Fora fosse conhecido não só na cidade, mas no Brasil inteiro. Nesse período também a gente recebeu até escolas de samba do Rio de Janeiro para desfilar aqui, como a Mocidade Independente de Padre Miguel, que fez um desfile aqui em Juiz de Fora. Tivemos também a presença de artistas globais, como o Edson Celulari, que participou da folia aqui em Juiz de Fora também. Falando em famosos, olha só isso. Ziraldo também esteve aqui. Seu livro, Flicts, foi enredo da Escola de Samba Mirim Império da Torre em 2012. Mas muito antes disso, teve aqui Lamartine Babo, autor de quase todos os hinos dos grandes clubes de futebol que conhecemos. Ele esteve aqui na década de 30. Pessoal, desde 1966, quando aconteceu o primeiro desfile oficial de carnaval aqui na nossa cidade, bem aqui na Rio Branco, já existiam as escolas de samba Turunas do Riachuelo e a Feliz Lembrança. Elas apareceram na década de 30. E a gente está aqui em mais esse episódio para resgatar com vocês essa memória dessas duas escolas que até hoje toca o coração dos juiz-foranos. Então, vamos lá
Vamos caminhar comigo para resgatar mais essas memórias da nossa cidade. A Rosileia é quem começa explicando para a gente como era essa história das duas escolas, Turunas do Riachuelo e Feliz Lembrança. Elas surgiram na década de 30, em 34 a Turunas e em 39 a Feliz Lembrança, e elas, cada uma com seu reduto, a Turunas do Riachuelo nas imediações do Largo do Riachuelo, Santa Helena, e também a Feliz Lembrança na Avenida 7, né? Porque agora está no bairro Barbosa Lage, mas antes era na Avenida 7. E compositores, até mesmo famílias importantes da época, foram responsáveis pela fundação dessas duas escolas. Antes dos desfiles oficiais, tudo era bem diferente. Aconteciam batalhas através do samba improvisado. Não havia uma regra rígida, um critério objetivo, e o povo participava com muita euforia. No final, um júri declarava campeão aquele que durasse mais tempo e tivesse o melhor desempenho. Brigas e polêmicas eram comuns, o que acirrava a rivalidade. E o mais interessante é que antes mesmo dos desfiles oficiais, elas competiam, faziam versos de resposta. Uma colocava um verso, né, colocava uma composição, e a outra respondia essa composição. Então, por muitos anos também houve essa disputa de composições de resposta. O Turunas do Riachuelo nasceu em 1934. Como muitas outras escolas de samba de Juiz de Fora, nasceu a partir de um bloco de carnaval, o bloco feito com má vontade. Fizeram parte dessa história grandes personalidades do samba, como o Ministrinho e José Oceano Soares, que foi quem sugeriu o nome. Ela teve origem como um bloco, que era conhecido como bloco feito com má vontade. E no ano seguinte eles se inspiraram num grupo pernambucano que se apresentava no Rio, que chamava Turunas da Mauricéia. E aí eles se inspiraram para poder criar um nome como escola de samba. Aí ficou Turunas, mas como eles se reuniam ali no Largo do Riachuelo, eles colocaram Turunas do Riachuelo, que atualmente ainda tem até um bar ali com esse nome, né? No início a escola era vermelha e branca, depois com os anos que ela se transformou em azul e branco, mas a madrinha da escola é a Viradouro, que é originalmente, né, vermelho e branco. Nós tivemos até nos 70 anos, nós fizemos uma homenagem falando. Gente, a Bia e os outros componentes da escola têm histórias, viu? Cada um deles tem um caso de amor com o Turunas do Riachuelo. A Bia, inclusive, faz uma confissão. Antes, ela desfilava pela rival. Vamos ouvir? Então, o meu avô, ele sempre foi membro da escola, ele participou dela desde o princípio, né? Ele, daquela parte mais da fundação, né? E ele lidava com os diretores. E ali a minha família sempre foi Turunas e Riachuelo, mas eu não era. Mãe, vó, todo mundo honrando ali, né, o legado, e eu sendo porta-bandeira de uma escola que era exatamente a rival. E era muito difícil. E a minha irmã foi ser a porta-bandeira da escola. E ela foi por muitos anos, só que ela ficou grávida. Aí eu fui substituir ela. Nisso eu tirei a nota máxima. Nesse ano eu fui a única porta-bandeira nota máxima. Foi meu primeiro ano como primeira. Eu já vinha dançando há muitos anos, né? Mas sempre como segunda. E aí eu assumi no lugar dela, e a escola, a outra escola que ela desfilava, que eu também representei, também subiu de grupo. Ela falou assim, não tem como ficar nas duas, eu vou ter que escolher, e como você foi a nota 10, você vai ficar. Eu vi então a bateria, a gente ficava naquela ânsia, era pequeno, mas doido para já começar, mas não podia, ainda era muito pequenininho, mas devagarzinho fui começando. Aí eu comecei, né? Aí foi quando eu entre 85 e 86, comecei a brincar na bateria. Aí meu primeiro desfile oficial foi em 89. Eu fui através da minha família mesmo. Meu avô era de lá do Turunas. Aí eu entrei com meus tios na bateria Merim. Aí depois fui crescendo e na bateria oficial. Mestre Gordo tem 42 anos de Turunas do Riachuelo nas costas. O diretor de bateria fala das suas emoções. Meu coração dizia azul e branco, entendeu? E tenho vontade de encerrar minha carreira, ou seja, já estou com 61 anos, então eu acho que a força não dá mais, entendeu? Mas enquanto eu puder arrastar o meu anel Ribamba, eu não tenho para quem passar. Eu perguntei para todos eles qual foi o carnaval inesquecível de cada um. Não adianta. Quando o coração bate pelo mesmo amor e todos trabalham pelo mesmo objetivo, o resultado sempre combina. Por incrível que pareça, o samba inesquecível para mim é o Atlântida.
E eu não era turunense na época, mas eu não me esqueço desse samba. O desfile inesquecível, eu não esqueço, se chama Atlântica, entendeu? Paraíso Perdido. Nós somos campeões, nós saímos na avenida, já sabendo que era campeões. Eu tenho um aqui, ele vai concordar comigo. Para mim foi inesquecível pra gente Atlântica em 2002. Foi. A escola saiu muito grande, a escola saiu enorme, né? Não tem nem... Foi a maior. Maior. Tem, Até hoje é não um teve desfile que jamais uma escola vai igualar. Canta comigo, vem cantar, vem ser feliz, feliz. Eu sou Turuna, eu sou Raiz. E para finalizar, a Bia conta pra gente que a história dela com a irmã se inverteu novamente. Eu descobri a gestação já no finalzinho, o médico também agora me vetou. E a minha irmã reassumiu para poder. A minha irmã havia aposentado, teve na escola onde ela estava ainda, daquela época, 12 anos depois ela veio para me substituir. Com Nelson Silva à frente, a Feliz Lembrança surgiu exatamente para rivalizar com Turunas do Riachuelo. No primeiro desfile oficial da cidade, em 1966, sagrou-se campeã com o enredo Mascarada Veneziana. Jair de Castro tem 77 anos, quase 50 como presidente da Feliz Lembrança. Ele nos conta a história da escola e que se confunde com a sua própria história desde criança. A Feliz Lembrança ela surgiu em 9 de 2 de 39, dentro de uma barbearia lá na avenida, na Rua Alfa, a parte baixa, no barbearia do B.O. Então estava lá o Nelson Silva, o B.O. e o Djalma de Carvalho. Vamos fazer uma escola de samba para nós combater essa escola que está aí. Essa escola que ele se referia é o Turuna do Riachuelo. O primeiro desfile nosso, a apresentação foi na Rua Alft, antiga usina de açúcar. Paulão está desde os 13 anos na Feliz Lembrança. Viveu muita coisa. Hoje, aos 77, ele conta um pouco pra gente da sua história. Eu, com uns 13 anos, o João Mansouza, um dos fundadores da escola, meu primo, me levou para Feliz Lembrança. Chegando na Feliz Lembrança lá, o mestre de bateria, Sindoval, me chamou, depois tocar o instrumento lá. Gostou? Aí continuei na bateria. Da bateria, o Jair passou a presidente, fui para ser diretor da escola, junto com o Jair. Jair presidente, ainda não era vice-presidente, aí eu passei a ser o vice dele. A nossa bateria era uma das primeiras baterias de Juiz de Fora. Aí foi só subindo. Ganhamos do Turunas, ganhamos do Ladeira. Gente, quanta riqueza na história dos desfiles daqui da nossa cidade, né? Principalmente resgatando essas memórias da Feliz Lembrança e da Turunas. Que história bacana! Eu agradeço a vocês por terem caminhado comigo mais um episódio resgatando mais essas histórias da nossa cidade nesse especial de Carnaval.